Sejam muito bem-vindos ao Food Talks, um podcast para quem quer ir além na área de alimentos. Eu sou Lorena Coimbra, diretora executiva da Foodtech Consultoria e mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos. Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Ana Alves, Head de Nutrição na Chocolife, nutricionista com especialização em nutrição vegetariana e vegana e também Natural Chef. E hoje temos uma convidada super especial, que é a Carol Godoy, com mais um episódio que é a Indústria de Alimentos Online, onde falaremos como a indústria de alimentos vem se digitalizando. Fique conosco e se ligue no top. Antes de tudo, Carol, muito obrigada por estar conosco. Você é uma conexão também muito grata que aconteceu ano passado. Eu acredito que nós teremos muito mais, né, com o passar do tempo. Fala um pouquinho para a gente quem é a Carol Godoy, né? Porque eu e a Ana conhecemos você, mas quem está nos assistindo, de repente, ainda te conhece um pouquinho só. Meninas, baita honra estar participando desse projeto com vocês. Eu, como podcaster aqui também, dentro do BHB, é muito bacana poder fazer essa troca e ver que mulheres na liderança de alimentos estão se levantando para falar de negócios, para falar de estratégia, para a gente se envolver cada vez mais, né? Acho que é um grupo que precisa se ajudar, né? A nossa classe como um todo precisa se ajudar, mas ao mesmo tempo não tem que ficar falando o tempo todo, né? Mulherada, não sei o quê, empoderamento. Eu acho que tem que ser de uma forma natural. E é muito bacana a gente ver que tem muita mulher competente nesse mercado, que dá para a gente fazer isso de uma forma natural, e na nossa audiência também ter homens conectados que podem aprender com a gente, colaborar com a gente, contribuir. Então, muito legal estar aqui, prazer mesmo. Eu sou a Carol Godoy, faço esse ano, gente, eu fiz as contas, 25 anos na indústria de alimentos, em consultoria, trabalhando nesse mercado. Estava revendo minhas fotos do primeiro emprego lá no Habib's, em 1998, até postei hoje no Instagram. Falei, meu Deus, saudosismo. Legal. Tem muito tempo, muita experiência aí para contar muita coisa boa, mas eterno aprendiz, né? Acho que isso faz a diferença também. Eu, nessa carreira toda, nessa jornada toda, eu não me sinto pronta e experiente para grandes desafios, ainda quando a gente se encara com algum. Eu acho que cada dia mais eu aprendo mais com pessoas, com o movimento do mundo, com as tendências de mercado, e aí eu fico nessa vibe de lifelong learning, para poder contribuir com quem está chegando também novo no mercado, na empresa, e poder aprender para a gente alçar longos voos, né? Então, só a minha trajetória aí, vocês me interrompam se eu estiver falando demais, viu? Nada, mas para contar minha trajetória rapidamente, eu comecei fazendo técnico em alimentos na adolescência, né, no colegial, quando a gente tinha aqueles colegiais de 4 anos ainda, que a gente escolhia, fui lá escolher entre administração, né, design de interiores e técnica alimentos. Falei, vai técnica alimentos, simpatizei. A gente com 15 anos não escolhe muita coisa, né? Mas acredito muito que Deus traça o nosso caminho e fui muito feliz nessa escolha. Fiz o colegial técnico, gostei muito e comecei a trabalhar lá no Habib's, cuidando do controle de qualidade da linha de produção dos quibeiros, homens enormes, moradores de comunidade que ganhavam por produtividade, fazendo os quibes à mão, naquela velocidade para poder fazer o quibe lá, e eu ia lá para inspecionar se estava tudo certo, se estavam lavando a mão, se estava a parte de higiene, né, daquela galera, e pesar o quibe. 1998. 98. Pesar o quibe na balancinha, ver se estava no padrão ali, que a gente precisava de 100 a 120 gramas, se não estava, eu pegava a produção daquele cara lá, as bandejas que ele já tinha feito, quebrava de novo, e aí ele ficava bravo comigo, eu, uma menina de 17 anos fedelha, fazendo isso. Mas esse trabalho, eu fiquei 2 anos e meio na cozinha central do Habib's, né? Esse trabalho me formou muito enquanto pessoa, né? Poder trabalhar com esse povo mais
operacional mesmo, de chão de fábrica, aprender com eles, entender o mundo deles. Eu, uma menina de classe média, né, já estudava em escola pública, nunca fui de ser de classe alta, mas tem um abismo, né, de cultura, de entendimento mesmo, que é impressionante. E eu me choquei com esse mundo, me deparei com esse mundo e aprendi também a lidar muito com isso, respeitar. Então, me forjou muito como profissional, como pessoa. E de lá, né, dessa ralação toda, porque cozinha industrial é loucura, né, é ralação. Puxado Eu demais. passei para a indústria de alimentos. Então, uma pessoa que trabalhava lá, uma engenheira de alimentos, conseguiu um emprego numa indústria de alimentos e lembrou de mim e me levou, que era a Sarali Cafés. Hoje é a atual JDE, que produz café pilão, caboclo, seleto, né? E eu fiquei nessa empresa por 7 anos. Eu trilhei ali também uma carreira bem legal, com alguns desenvolvimentos pessoais lá, né, de cargos mesmo, saí da área da qualidade, fui para a área de pesquisa e desenvolvimento, onde me apaixonei por análise sensorial, me envolvi muito com essa parte, era café, né, análise sensorial é a alma da indústria de café. Né? Então, fiquei um tempão lá, e foi uma multinacional, para mim também fez todo sentido, né, trabalhar nessa empresa. E tive meu primeiro filho logo na transferência da empresa de Barueri para Jundiaí. E aí eu não acompanhei, porque eu falei, não vou mudar, né, com um bebê pequeno, meu marido trabalhando aqui, tudo. E aí resolvi me desligar nesse momento, tinha um pacote lá para a gente se desligar, com muito peso no coração, mas parei. E aí eu conto essa história aqui agora para todo mundo também, porque quando tem que ser... Tem que ser, né, gente? Em 7 dias grátis na Cato, não sei nem se existe ainda Cato, que a gente procurava emprego. Nos 7 dias grátis da assinatura da Cato, eu consegui uma posição na área de nutrição da Unilever. E fui trabalhar em Valinhos, dentro de P&D da Unilever. E aí também... Nesse momento, você já era formada em nutrição. Já era formada em nutrição, depois, né, dessa jornada na indústria, mais como técnica, já era formada em nutrição, mas nunca tinha tocado muito a nutrição, porque eu estava numa carreira muito de engenheiro de alimentos, de químicos, né? Meus pares eram essas pessoas. E aí eu falei, é a oportunidade de eu unir, né, a área a coisa da nutrição, que é o meu conhecimento, com a parte da indústria, né, que eu vivo. E fui para esse trabalho lá em Valinhos, trabalhei com pessoas muito especiais também, apesar de já ter vindo de uma multinacional, a Unilever é outro patamar, é um negócio assim fora de série, o que você aprende de corporação mesmo, de hierarquia, de modelo de negócio, é um outro negócio muito louco, assim. E aí, para mim, foi muito bacana, mas, ao mesmo tempo, essa é a parte boa, né? A parte ruim é que eu me sentia dentro da Unilever muito limite-se ao seu quadrado, a sua parte, faz o seu aí e pronto, sabe? É uma empresa muito burocrática, né? Muito burocrática, então você não consegue evoluir tanto. Eu tinha uma função ainda assim muito operacional, eu tinha vindo já de pesquisa e desenvolvimento, onde eu criava as coisas na Sarali, e lá eu precisava ficar fazendo cálculo nutricional de todos os SKUs, subindo num sistema. Então, era um trabalho monótono, né? Eu participava de uma outra reunião de inovação, mas não queria aquilo ali. E aí, surgiu uma oportunidade muito interessante, que foi... Vamos ver se vocês lembram, se vocês estão saudosistas, assim, que nem eu. Um selinho que existia na bebida Ades, nos produtos da Perdigão, chamado Minha Escolha. Vocês são desse tempo ainda? Eu lembro. Não lembra? Um selo. A ideia era ter um selo no front of packing. Olha só, a gente está falando isso em 2008. E agora que a Anvisa está trazendo os selos, né, da nova rotulagem frontal. Mas lá em 2008, a intenção desse instituto era colocar esse selo em produtos que tinham
valores de gordura, açúcar e sódio equilibrados. Então, a gente tinha todo um cálculo ali por categoria, toda uma metodologia desenvolvida na Holanda, por universidade, que a Unilever começou a implantar e queria expandir para outras empresas, queria que esse método fosse um método mais amplo mesmo, né? E criamos um instituto aqui no Brasil para levar esse selo para várias empresas. E aí eu fui convidada para ser a nutricionista desse instituto. Fiquei muito contente, falei, vamos lá, né? Vamos desbravar esse universo aí. Só que por questões regulatórias, o selo não foi para frente. Então eu ia para a Anvisa, fazia lobby com mapa, levava todos os critérios, cheguei a levar alguns cientistas comigo para Brasília para falar, olha, isso aqui tem base, né? Vamos aprovar, vamos ajudar a gente. E eles falaram que não, que essa era uma iniciativa que deveria partir da Anvisa, né, para ser igualitária para todo mundo. De certa forma, hoje, refletindo, eu concordo com isso, eu acho que a gente estava querendo avançar num tema, era uma organização sem fins lucrativos, que já era muito bom, mas para essa organização sem fins lucrativos sobreviver, precisaríamos que as empresas pagassem algum FII, né, para essa instituição, para ele ter o selo. A empresa que paga tem o selo, a empresa que não paga não tem o selo. Como é que o consumidor na ponta fica, né, para fazer essa escolha, né? Então, hoje, 10 anos depois, eu entendo que sim, deveria ser o papel da Anvisa. Pena que demora tanto, né, para as coisas acontecerem, mas tomara que essa nova rotulagem frontal, que a gente tem algumas ressalvas, claro, mas que seja um marco importante, que possa evoluir mais aí para levar mais saúde e nutrição para a população, né? Mas aí, por que o Instituto Minha Escolha não evoluiu por conta dessas questões regulatórias, depois de 2 anos de eu trabalhando ali, levando a informação do selo para muitas marcas, o Instituto fechou, mas aí a Cíntia, que a gente já trabalhava meio que em conjunto ali no Instituto, ela fazia um trabalho para profissionais de saúde, né, para levar a informação do My Choices para eles também, me convidou para a área comercial da Equilibrium. Não existia uma área comercial, né? A Equilibrium, que é essa empresa que vocês estão vendo aqui, que eu trabalho até hoje, já há 11 anos. E a Equilibrium já existia antes de você? Já existia. Eles tinham... Quando Ela eu cheguei foi fundada pela Cíntia, né? Fundada pela Cíntia, isso. A Samantha é a outra sócia, né? Elas começaram a Equilibrium. A história da Equilibrium é linda. Uma hora vocês batem um papo também com Cíntia e Samantha, que vai valer super a pena. Com certeza. Mas elas começaram a Equilibrium, na verdade, com restaurantes de comida saudável. Elas tiveram 8 unidades de restaurante de comida saudável, espalhada em várias academias do Brasil, academias super referenciais e tudo, atendiam um consultório na nutrição esportiva nessas academias e fizeram um trabalho belíssimo nesse sentido, até que encontraram o CEO da Nestlé num desses atendimentos mesmo de nutrição, né? E ele falou, eu preciso levar nutrição para a Nestlé com um olhar muito mais de negócio, com um olhar estratégico. Não é a nutrição para o colaborador, é a nutrição para as marcas, né? Eu quero fazer isso de uma forma diferente. E a Cíntia, nesse momento, eu acho que eu posso colaborar com alguma coisa aí. Deixa eu estudar, sempre muito estudiosa, né? Estava fazendo mestrado em questões de transtornos alimentares, queria ser acadêmica, mas aí, nessa conversa, nas oportunidades que se abriram, o bichinho do marketing picou ela, e ela foi estudar marketing também, para poder implementar um trabalho lá com a Nestlé. E assim que começou a história da Equilibrium Consultoria, né, a parte consultiva. Isso foi crescendo, depois veio Unilever, veio Bimbo, veio White, que era a antiga Centrum, e aí com grandes marcas, elas tinham a consultoria ali, mas 5 clientes importantes, mas só 5 clientes. E aí, quando eu vim para fazer a parte comercial, fiquei por muitos anos aí na parte comercial, a gente ampliou isso aí para, sei lá, hoje acho que tem mais de 70 clientes que já passaram pelo Equilibrium, mais de 500 projetos executados, é muita coisa, é muito trabalho, muita história boa para contar, gente. Eu me orgulho dessa trajetória, né? E dentro do Equilibrium já fui também mudando de cadeira por um bom tempo, né? Depois a gente evolui um pouco mais nisso para eu contar do BHB e das nossas iniciativas. Perfeito. E, Carol, quando a gente passou pela pandemia, né, foi um momento complicado para as empresas, e a gente viu que tanto o serviço de alimentação quanto a indústria começou a migrar
o online, né? Começou a migrar para a parte digital. A gente viu a valorização e a difusão do delivery, a gente viu mudança de consumo. Você acha que isso é uma tendência que veio para ficar? Certamente, né? Certamente. Eu acho que o primeiro desespero das pessoas foi o canal de vendas, né? Não ter mais a loja física para poder vender e aí precisar construir um e-commerce ou lançar em marketplaces a marca. Esse foi o desespero, principalmente das marcas brasileiras, nacionais, menores, que não estavam muito preparadas para isso, muito dependente do canal varejo, né? Esse movimento aconteceu na pandemia, ele foi muito importante. Quando você olha para os números, cresce e cresceu ainda. Acho que a gente está crescendo. Vou dar um exemplo aqui de Pão de Açúcar, que já tinha um e-commerce muito bem estabelecido, né, uma rede varejista, mas eles cresceram no último ano mais 15%. E vamos dizer que a pandemia não acabou, mas acabou, né? No último ano a gente pode dizer que já tínhamos uma vida normal. E isso continuou crescendo, esse índice aí, em torno de 15%. Mas, falando ainda em e-commerce de uma maneira geral, no Brasil, o sell-out, a venda, é de 0,1% ainda de toda a nossa venda de alimentos no Brasil. Então, é muito pequeno. A gente está falando de um nicho mesmo ainda, né? Uma coisa muito pequena. O brasileiro não tem o hábito de fazer muita compra pela internet, mas alimentos e bebidas, não. Principalmente hortifruti, que você quer escolher, você quer sentir. Então, eu acho que esse movimento aí ainda é uma transformação, não é só digital, é de cultura, de hábito. Então, ela vai demorar um pouco mais, as próximas gerações. Eu vejo aqui, meu marido, se eu falar para ele que vou comprar online, ele vai falar, não, meu marido já é mais velho que eu. Ele vai achar muito estranho fazer supermercado online. Mas eu vejo, por exemplo, para o meu filho, isso vai ser a coisa mais natural do mundo. Então, certamente a gente vai ter uma migração aí com o passar do tempo para isso. Eu acho que essa é um dos pontos, né, da digitalização. Mas a presença das marcas na internet, a prestação de serviço, acho que a gente vai falar um pouco mais sobre isso também mais para frente. Mas isso daí não tem mais volta, né, gente? A gente é bombardeado por isso o tempo todo. Também vi um outro dado recentemente, quando a gente fala de mídia, o valor de investimento das marcas hoje, no digital e no físico. Né? Então, hoje é 80% da verba de marketing é digital e 20% é para ações diversas, sejam eventos, sejam ativações no ponto de venda. É uma mudança muito grande, né? No começo, antes da pandemia, se a gente fosse fazer essa conta, provavelmente ela estava 50-50, 60-40. Hoje é 80-20. Né? Então, é real já. É verdade. E cada vez mais, né, esse mercado digital, ele vem crescendo, ele vem mudando, ele vem se tornando cada vez mais tecnológico também. Na sua opinião, Carol, quais são as oportunidades e os desafios que você percebe nessa área de alimentos online? Falando em transformação digital, eu não sei se foi bem essa a sua pergunta, né? Eu acho que tem a coisa dos desafios, mas se eu puder falar um pouquinho de transformação digital, o que é isso, assim, para a indústria de alimentos? Eu vejo 4 grandes áreas, né? Porque quando a gente fala, parece que é uma coisa só, transformação digital, mas o que envolve isso, né? Não é só estar mais presente nas redes sociais, longe disso. Mas para a indústria de alimentos, a primeira é o e-commerce, que a gente já falou bastante agora. A segunda é a questão de você ser uma empresa database. O digital te possibilita ter mais dados e informações do seu consumidor quase em tempo real. A gente precisa aprender a usar melhor esses dados e tomar as nossas decisões olhando para esses números, que às vezes é o mais difícil. A gente às vezes consegue captar e absorver esses dados, mas não tem leituras, não tem interpretação, não consegue acompanhar a evolução com o passar do tempo, não consegue comparar um mês com o outro, quiçá um ano com o outro, entender qual foi a sua variável naquele momento anterior, para poder ter uma ação diferente no mês seguinte, para impactar aquele número ou resultado. Então, esse olhar que o empreendedor, principalmente na área de alimentos hoje, tem muito, que é aquela coisa
do instinto, na transformação digital, isso diminui e ele precisa ser um pouco mais analítico, precisa estar olhando para os números. Eu acho que esse é um segundo ponto muito importante. O terceiro é a coisa do omnichannel. Então, o desafio aí, né, de você estar em todo lugar onde o seu consumidor está e não obrigar o seu consumidor a ir para o lugar que você manda. Essa também é um baita desafio na transformação digital. E quando a gente fala em omnichannel, tem vários significados e amplitude na palavra, mas só pensando nessa relação com o consumidor, é que você consiga integrar ali a tua resposta do Instagram com o teu e-mail do consumidor @ alguma coisa, quando ele te marcar em outra rede social onde você não tem um perfil, você poder responder. Não tem um perfil ativo, assim, digo, lógico, se ele vai marcar é porque você tem um perfil, né, mas que você não tem o hábito, um LinkedIn, por exemplo. Constantemente online, né? Então a gente sabe que hoje a gente depende de pessoas, recursos, pessoas físicas para fazer isso. Com o passar do tempo, isso vai ser sistematizado, inteligência artificial com os chatbots. Tudo isso faz parte do omnichannel para você garantir uma experiência mais agradável para o seu consumidor. Então, esse é o terceiro ponto da transformação digital. E o quarto ponto é isso que você falou de tecnológico, né? O que a transformação digital faz numa linha de produção? O que a transformação digital traz numa parte de controle de qualidade de processo, desde a origem, né, o blockchain até a mesa do consumidor, que cada vez mais a gente vai falar sobre isso. O que a transformação digital traz de benefício para você cuidar da sustentabilidade, esse assunto sustentabilidade também, eu tenho falado sustentabilidade é a nova saudabilidade para o mercado de alimentos. Sim. É importantíssimo ser saudável, a gente está nesse mercado, né, a gente conhece muito disso, mas a bola da vez é o sustentável, as pessoas estão deixando, e vão cada vez mais, deixando às vezes de consumir um produto ou escolhendo, vamos fazer essa comparação, né? Escolhendo um produto por ser mais sustentável, ainda que ele seja menos saudável para o seu corpo, porque você tem um pensamento mais no coletivo, você sabe que aquilo vai ser mais saudável para o planeta, para a coletividade, né? A gente ainda está longe disso ser um pensamento nacional, né? Da gente pegar a massa do Brasil e ter esse pensamento. Mas tudo começa de alguma forma, né? Com um público pequeno, os early adopters, que a gente chama, para depois isso se expandir, para ir para um mercado de massa e tudo mais. Quem sabe um dia a gente chega até essa consciência ambiental geral, mas ela já começa também a esbarrar. Então, o desafio para mim, enquanto uma marca de alimentos, as indústrias de alimentos, eles passam por esses 4 pilares, né, na transformação digital. A gente precisa olhar para cada um deles de igual forma. E claro que não dá para fazer tudo e fazer tudo de uma vez, né, gente? Tem que escolher as nossas batalhas. Então, tendo isso em mente, tendo isso claro, o empreendedor, o cara que está sentado nessa cadeira de marketing, vai poder olhar e começar a tomar algumas decisões a curto, médio e longo prazo, pensando nisso. Legal. Você trouxe já alguns locais, né, setores onde essa transformação digital ela vai ocorrer. Porque todo mundo pensa, indústria online, tá, você está numa rede social, e não é bem isso. Olhando a cadeia de alimentos, Carol, quais são os pontos, os locais, os setores que você acha que precisa dessa digitalização, que a gente vai ouvir cada vez mais falar sobre, ou já está começando a correr de forma mais rápida, né? A gente fala muito de indústria 4.0, processos 4.0. Que pontos são esses da cadeia? Eu acho que o agro, primeiro, né, que na base está se desenvolvendo de uma forma assustadora. Aqui eu não trabalho muito com a indústria agro, não tenho tanto essa penetração para entender essa movimentação, mas sempre que eu vou a um evento e me deparo com as tecnologias implementadas dentro da indústria agro, eu me surpreendo cada vez mais. Então, eu acho que eles têm uma afinidade com tecnologia por questão de produtividade mesmo muito grande, e isso vem se destacando, o agro no Brasil é referência, e a indústria de alimentos deveria se aproximar mais dessa parte
agro para poder entender. Vou dar um exemplo aqui, que é um case de um cara que eu entrevistei recentemente, que é o Fábio Neto da Inhamo. Não sei se vocês conhecem essa marca já, mas a Inhamo Sorvetes, é né? sorvete e bebidas à base de inhame, né? Eles criaram uma startup para fazer isso, mas o que eles fizeram? Ao invés de comprar o inhame, simplesmente transformar ali naquele produto e focar no produto, eles começaram a olhar para a cadeia e desenvolver o produtor e pensar em como que esse inhame lá na plantação daquele produtor local poderia ser um inhame de melhor qualidade para o produto deles. E aí eles se viram desenvolvendo um ingrediente, né? Eles estão trabalhando toda essa parte social dos produtores de inhame, acho que do Espírito Santo, se eu não me engano, numa região específica do Brasil, que a gente pode também trabalhar muito essa questão do locavorismo, né, do bioma brasileiro, dos ingredientes e tudo mais, mas com tecnologia, né, ajudando esse produtor a se profissionalizar cada vez mais, ter mais recurso, e ele ganhando com isso também, porque ele está extraindo uma matéria-prima de maior qualidade para poder desenvolver um ingrediente, que aí ele vai patentear esse ingrediente que pode ser vendido também para outras empresas e depois ter o produto final dele. Então, ter essa visão, né, essa visão mais dos elos, do ecossistema do alimento, eu acho que falta muito ainda para a gente. Tem muita gente começando a falar disso e a gente vai se inspirando em pessoas que já olham, mas, numa forma geral, o cara quer fazer o quê, gente? Ele quer invasar num terceiro, botar uma marca bonita e vender para todo mundo. E vender, né? É venda. E lógico, todo mundo precisa vender e ganhar dinheiro, claro, mas se esse investimento de estratégia, inteligência, o sistema for bem feito, depois você vai conseguir vender a sua empresa até para uma forma melhor, né? Se você estiver pensando em tudo isso. Hoje em dia, empresas que têm investimento, que têm aporte, uma das coisas que mais importam para essas empresas ter aporte é o ESG. Como é que está o teu cuidado com o ESG? Se você não tem ali boas práticas sobre isso, não vai ter nem investidor daqui a pouquinho, né? Então, pensar nisso tudo, eu acho que é muito importante. Então, respondendo aí, Lô, eu acho que é isso, essa conexão com o agro, com a tua fonte de fornecedores. Se você não tem ainda um produto que seja tão dependente dessa coisa de um ingrediente talvez brasileiro, regional, que você tenha algo muito amplo no teu portfólio, comece a estudar isso, porque você pode continuar, né, ter os seus produtos ali que vão pagar os seus boletos, que vão pagar a tua conta, mas a ambidestria hoje na indústria também é muito levada em consideração. Precisa colocar muito esse olhar para a inovação em paralelo, né, para isso conseguir evoluir. A gente vê muito presente isso nas startups, né? Acho que é um movimento que está difundindo cada vez mais, né? Essa preocupação, de fato, com toda a cadeia, né? Desde do ingrediente número 0 ali, né? Do plantio, do cultivo. Muito interessante trazer essa questão. E, Carol, quando a gente fala de tecnologia digital, pensando nas pessoas que já seguem na área, né? Tem muitos profissionais que acham um pouco diferente ou até mesmo encontram uma certa dificuldade em encontrar informações ou cursos que possam se especializar um pouco mais nessa questão. Quais são as suas dicas para você que já é super inteirada nesse assunto, de um curso, de uma especialização, onde esse profissional pode buscar mais capacitação profissional? Acho que eu posso falar algumas instituições e escolas corporativas que eu curto bastante, mas antes disso, acho que o principal é ter um espírito de buscar a informação onde o teu calo aperta, sabe? Você ir atrás daquela necessidade. Então, poxa, agora o meu negócio é dados, onde eu vou entender mais, como eu vou ler dados, e aí você começa a buscar isso, você lê um texto de alguém interessante, você pega o nome dessa pessoa, vê qual a instituição que ela trabalha, começa a seguir essa instituição, aquilo te leva a alguma outra coisa,
você conectando esses pontos para se manter cada vez mais antenada sobre aquele assunto que você está buscando. Eu acredito que é muito isso, assim, esse autodidatismo hoje, com tanta coisa disponível, gratuita, é fundamental. Para isso a gente precisa de tempo, né? Com certeza, senão, é como o pessoal fala, a rotina engole a estratégia no teu café da manhã. Se você não separar um tempo na agenda para fazer esse trabalho, você não vai fazer nunca, e a gente não sai do lugar, né? A gente fica fazendo só mais do mesmo. Mas a vida não é só pagar boleto, porque o boleto daqui 5 anos, se você não fizer isso agora, ele não vai ser pago. Então é necessário ter esse olhar, né? Seguir pessoas no LinkedIn que te inspiram, os top voices. Hoje eu sou uma LinkedIn Creator também, me sigam lá, tá muito legal os conteúdos. Então eu acho que essa é uma dica muito importante, você ter essa busca ativa, né? Mas falando em escolas, em cursos, eu gosto muito da Conquer. É uma escola também que nasceu nesse ambiente online, tudo é online, mas tem um olhar de novo mercado diferente, né, de todas os outros cursos que eu já vi por aí. Então, eles trazem uma coisa da nova economia, com mentores muito especializados e exercícios muito práticos. Então, eu sempre indico mesmo. Muitas vezes eles abrem cursos gratuitos que são tão bons quanto os pagos, vale muito a pena. O pessoal da Startse é fenomenal. Quem não conhece a Startse, se conecta. O portal deles tem conteúdos gratuitos assim, em abundância para você se atualizar. Eles são responsáveis por aquelas missões no Vale do Silício, eles levam executivos para lá. É uma ação que custa realmente muito caro. A Cíntia foi uma ocasião, e aí eu colei nela para aprender tudo que ela aprendeu lá também. Mas tem muito conteúdo bom também na plataforma, além dos cursos que eles oferecem para liderança de uma forma geral, né? Então, são referências muito boas que eu acho que valem citar aqui. E com School, muitos outros que dá para dar uma navegada boa. Aquela questão de buscar mesmo, né? E muitas das vezes até um curso, um conteúdo totalmente gratuito, mas que a pessoa tem que ser curiosa, né? Para descobrir. Para você começar. E café, gente, tomem café com as pessoas gostam de ajudar. Às vezes a gente fica tão inibido, tímido para pedir uma ajuda, mas não é aquela coisa de ser pidão sua ajuda, é pedir um conselho, e também muitas vezes você vai aconselhar de alguma forma, alguma coisa você tem, que aquela pessoa não tem. Todo mundo é assim, você pode aprender com qualquer pessoa nessa vida. Então, chamar o povo no LinkedIn para tomar um café, para trocar uma ideia, é super válido, assim. Eu uso muito esse recurso e tenho conseguido ótimas conexões por isso. Ai, que legal. E para a gente já indo para o nosso final, eu queria te pedir, assim, você já falou algumas, mas na sua opinião, quais vão ser as grandes tendências dentro da área digital de alimentos? Da área digital? Boa, essa daí eu gosto, eu tenho uma paixão. Botou até o cabelo para trás para falar. Agora o papo ficou sério, né? Uma paixão pelo assunto que eu vou falar para vocês agora, que eu acho que é o futuro, vai transformar essa indústria de alimentos num espaço curto de tempo aí. Algumas pessoas têm chamado isso de education. Não sei se vocês já ouviram esse termo. Mas o que é isso? É você unir o ads, do advertising, da propaganda, quando a gente sobe um conteúdo para patrocinar no Google, é no Google Ads que a gente faz, né? Então, é o ads do advertising mais a educação. São essas marcas entenderem que é mais importante para o consumidor, que eu li outra frase esses dias que eu achei ótima: os consumidores estão morrendo, estão nascendo pessoas. A gente tem que olhar para os nossos consumidores como pessoas e não como consumidores. Isso muda tudo também. E aí, as marcas entenderem que é sobre a jornada desse consumidor. A gente fala tanto de colocar o consumidor no centro, né? Consumidor no centro. Mas no final do dia, tá todo mundo olhando para dentro de casa, querendo ver meta, querendo ver o que vendeu, e ponto. Isso é importante, de novo, isso é importante. A gente faz isso aqui também. Mas você olhar para a dor do teu cliente, poder atendê-la,
é o que vai mudar, né? Vai mudar a chave. E aí, o que eu acredito? Que marcas de alimentos vão continuar vendendo alimentos, lógico, a gente precisa comer coisa saudável, gostosa, precisa. Mas se eu sou uma marca, por exemplo, de produtos saudáveis, eu preciso ajudar essa pessoa a ter uma vida saudável, a se relacionar melhor com a comida, a entender o tempo de qualidade que ela tem em outras atividades que não só o comer, dar uma aula para ela sobre base da nutrição. São coisas que vão começar a permear muito mais. As marcas vão passar de ser só vendedoras de produto para ser prestadoras de serviço. A gente já vê essa movimentação no mercado de personal care, por exemplo. Dentro da área da comunicação com profissionais, isso já existe muito. Aqui na Equilibrium, por exemplo, a Academia da Nutrição é exatamente isso. É a gente levando marcas que querem falar com essas nutricionistas, mas com conteúdo de valor. Então, vou dar um exemplo aqui. Uma marca de suplementos que quer falar com essa nutri, ela não vai lá só com olha, meu portfólio é esse aqui, tem o creatina, o whey protein, BCAA, o meu é melhor do que o do vizinho. Não. Ela chega para esse nutricionista com uma speaker que é cientista, que ela estudou o BCAA, super nas células neurais e metabólicas, e vai dar uma aula para o nutricionista sobre isso, está levando ciência da nutrição, e o produto está lá apoiando, né? Além dessa aula, um material onde ela possa entender, poxa, eu preciso prescrever BCA para quem? Olha, para o cara que treina muito, para o cara que não treina tanto, você não deveria. O que é mais geral? Poxa, proteína, qual a recomendação para cada faixa etária? A marca ajuda a ferramentar essa nutricionista, prepará-la para um atendimento, porque ela sai da faculdade, às vezes ainda insegura na prescrição de suplementos, por exemplo. Mas uma marca de suplementos é mais científica, né? A nutrição esportiva ainda, né? Ela é mais específica, mas uma marca, por exemplo, de pães, que também atua aqui na Academia da Nutrição, vai dar um tutorial para ela de receitas de lanche saudáveis para ela passar para os pacientes. Entende? Então, é muito mais sobre isso, é sobre você saber o que essa nutricionista tem de carência e atender. A marca com o consumidor final é a mesma coisa. Então, você pega essa relação que hoje já acontece na indústria de personal care que eu estava falando, L'Oréal. O que L'Oréal faz com os cabeleireiros? Ela está muito mais focada na educação e na profissionalização dos cabeleireiros do que simplesmente só vender o produto. Porque aquele cabeleireiro vai lembrar que foi L'Oréal que fez aquilo para ela, sabe? Mesmo uma marca de alimentos, imagina uma pessoa que não tenha condições de ir num nutricionista ou não tenha realmente isso incutido na cultura. Começa a entender, por meio de uma marca, sobre saúde e nutrição. Cara, isso é incrível. Então, isso vai ser usado via redes sociais, via um Netflix saudável, via metaverso, uma série de canais, né? Mas o que eu estou falando é de uma mudança de mindset mesmo, onde eu acredito que a prestação de serviço vai ser tão ou mais importante do que o produto. É isso aí que eu acho que acontece. Maravilha, Carol. A gente já está terminando. É um papo complexo, né? É um papo para alguns minutos, mas acho que a gente está deixando o recado e a sementinha para as pessoas buscarem depois você, o assunto, e se interar um pouco mais. E quando a gente vai para o final do nosso podcast, a gente tem um joguinho, uma brincadeira. A gente está chamando de Frente com as Virginianas, porque fazemos aniversário no mesmo dia, nós temos quase no mesmo horário. Pois detalhe, né, que a gente ainda não contou para você. A nossa conexão, é verdade, pessoalmente, né, foi no evento BHB Food. É verdade, nos conhecemos lá. Foi. Exatamente. Bem, Lorena, se eu puder falar rapidamente também, gente, vamos lá. www.bhbfood.com. Essa sigla BHB significa Building Healthier Brands, construindo marcas mais saudáveis. E a gente é uma plataforma de comunicação com o mercado de alimentos, onde todos os dias a gente posta notícias do setor, lançamento de produtos. Você que é da área tem que estar lá para estar conectado com essa inovação em tempo real, né? Hoje mesmo, uma empresa comprou outra, a gente apostou lá.
É bem bacana o pessoal tá ligado, se cadastrar para receber nossas e-mails e as comunicações. E em outubro a gente tem um grande evento que fala sobre inovação, 360 da inovação no setor, onde Lorena já palestrou, Ana já foi lá, e que bom que vocês se conheceram lá. Com certeza. Pois é. Estão todos convidados e a gente recomenda. Sim. Então, o joguinho é o seguinte, a gente fala uma palavra para vocês, você tem que dizer o que vem na sua mente com uma palavra ou com uma frase, tá? Bem pit stop. Vamos lá. Então, vamos começar. Indústria de alimentos. Paixão, ganha-pão. Boa. Digitalização. Caminho sem volta. Legal. Gostei. Online. Online. Vida real. Legal. E on time. Nossa, não tinha ouvido de novo, Lô, desculpa. On time. On time. Ó, é difícil responder sem pensar, né, gente? Mas on time, puxa, esperteza, ligeireza, velocidade. Legal, isso que é legal. É isso. E vem, que vem, é isso. E endossando tudo aquilo que você falou, né? Da pessoa ser curiosa, ser esperta, correr atrás de uma informação, de conhecimento. Então é isso, são palavras que de fato se conectam, né, com o seu mundo e o nosso mundo. Carol, muitíssimo obrigada por ter aceitado o convite. A gente está muito contente, é uma temporada curta com 9 episódios, mas uma temporada que a gente está trazendo uma complexidade de convidados e de pessoas. E aproveita esse seu momento para deixar um recado final, deixar uma mensagem para que as pessoas descubram. Sim. Agradeço de coração, prazerzão aqui, acho que falei até demais. Mas me sigam no LinkedIn, me chamem lá para a gente continuar essa conversa, para ter mais papos e cafés, eu sou super aberta para isso, como eu falei. E o que eu deixo de recado é mais um termo novo, assim, desse universo corporativo que eu ouvi, que é o profissional nexialista, que ele não é nem o generalista, para saber de tudo, né, de tudo um pouco, mas sem profundidade, nem o especialista, que é aquele cara que só sabe daquele assunto. Mas o nexialista é esse cara que liga os pontos, que ele fala assim, olha, fulano de tal que é especialista, eu preciso de você aqui nessa missão, o fulano que é generalista que vai ter uma visão mais ampla do negócio, eu preciso aqui dessa missão, eu vou continuar trabalhando aqui nos bastidores, conectando as coisas, porque uma ideia, ela é formada de pequenos e muitos insights. E esse profissional que está olhando para tudo isso, ele vai com certeza conseguir construir algo legal, proveitoso ali na frente, né? Então, que a gente possa ser cada vez mais esse nexialista, conectando os pontos, olhando para o futuro. Escrevi um artigo no LinkedIn esses dias também de um evento que eu fui na Startse, olha aí, falando sobre tendência versus pendência, né? O quanto a gente precisa equilibrar essas duas coisas, olhar para o futuro e trabalhar a nossa rotina no dia a dia, né? Se não colocar na agenda, não acontece. Mas é isso que o nexialista precisa fazer. Então, vamos ser cada vez mais nexialistas. Bom, então, Carol, mais uma vez, muito obrigada. Esse é o nosso Food Talks, com mais um episódio, com a nossa convidada especial, que é a Carol Godoy, com o episódio A Indústria de Alimentos Online. E vocês sempre serão nossos convidados especiais para os próximos episódios, e fiquem ligados. Nos siga no YouTube, no Spotify, no Deezer, e também nos acompanhe nas redes sociais da Foodtech para ficar por dentro dos próximos episódios e dos conteúdos que vão vir por aí. É isso aí. Um abraço, Carol, um abraço para vocês e Food Talks!